sou a professora Marisa e na aula de hoje vamos falar sobre figuras de linguagem. Antes de eu conceituar para vocês esse termo, acredito que seja importante relembrar dois conceitos básicos. O primeiro deles é a denotação. O que seria a denotação? É o sentido literal de uma palavra. É aquele sentido que nós encontramos no dicionário. Então, quando você procura uma palavra no dicionário e tem aquele significado, é o que a gente chama de denotação. Temos aqui, ó, por exemplo, a palavra bicicleta. Você vai procurar ela no dicionário, você vai ter a descrição do que é uma bicicleta. Este aqui é o sentido denotativo. Aí temos outro exemplo aqui, televisão. Se você for procurar no dicionário, você também vai encontrar qual é a classificação dele, a separação silábica e o que significa televisão. Este também é o sentido denotativo. Já o sentido conotativo ou a conotação, ele vai trabalhar com o sentido figurativo, o sentido figurado das palavras. Então, nesse caso aqui, a gente não vai ficar somente naquele significado do dicionário. A gente vai dar um sentido mais amplo para a palavra. Então, vamos imaginar aqui, trouxe um exemplo para vocês de uma música que vocês conhecem muito bem. Bebi minha bicicleta, bebi minha TV. Só não bebo o meu celular porque eu preciso ligar para você. Então, nesse caso aqui, nós temos a conotação. Por quê? Se você pegar o sentido bicicleta lá do dicionário, você vai ter uma explicação para ele. Mas eu consigo colocar aquele significado do dicionário aqui, nesta música? Não. Porque no caso aqui a bicicleta, ele vendeu a bicicleta, com o dinheiro da bicicleta ele comprou uma bebida e aí ele bebeu. A mesma coisa com a TV e a mesma coisa com o celular. Então, o que você percebe? Que as figuras de linguagem, elas estão relacionadas a esse sentido conotativo. Então, quando você falar em figuras de linguagem, você vai lembrar da conotação. Então, nós encontramos as figuras de linguagem principalmente em poesia, em música. Então, nós temos essa linguagem literária. Eu vou trazer para vocês hoje, nessa aula, algumas principais figuras de linguagem. Não consigo abordar todas com vocês porque elas são muitas, mas vocês podem pesquisar em casa. Então, a figura de linguagem, ela é uma forma que nós utilizamos para dar ênfase em determinada situação comunicativa. Então, com a figura de linguagem, a gente consegue tornar aquela situação comunicativa mais expressiva, ok? Então, vou trazer para vocês alguns tipos de figuras de linguagem e os exemplos. Eu trouxe para vocês aqui músicas que tenham as figuras de linguagem que eu vou explicar para vocês. Mas não se preocupem porque eu não vou cantar, só vou falar a música para vocês. Então vamos lá, primeira figura de linguagem, comparação. Como o próprio nome já diz, você vai comparar dois termos, né? Então, nós temos ali, ó, consiste em aproximar dois seres em razão de alguma semelhança existente entre eles. Então, na comparação, obrigatoriamente, eu preciso um elemento comparativo. O que seria um elemento comparativo? A palavra como, tal qual, igual a, que nem, que vai fazer essa comparação entre um termo e outro. E lembrando que tem que ter semelhança entre eles para que eu consiga compará-los. Então, um exemplo aqui que nós temos, te ver e não te querer, é improvável e impossível. Te ter e ter que esquecer, é insuportável, é dor incrível. Então, ali ele começa falando sobre ter uma pessoa e ter que esquecê-la, sobre ver a pessoa e não querê-la. Então, agora ele vai comparar tudo isso com alguma coisa. É como mergulhar num rio e não se molhar. Então, a gente percebe que tem ali aquele elemento comparativo, o como. É como não morrer de frio no gelo polar. É ter o estômago vazio e não almoçar. É ver o céu se abrir no estio e não se animar. Então,
Então você percebe que ali ele tem uma comparação, o autor ele faz a comparação de ver a pessoa e não querê-la, de ter a pessoa e ter que esquecê-la, tudo isso aí vai ser comparado com mergulhar e não se molhar, com ter fome e não almoçar, então ele faz essa comparação. Aí nós temos a metáfora. Você tem que cuidar para não confundir metáfora com comparação, porque na comparação, obrigatoriamente, eu preciso ter um elemento comparativo. Na metáfora é o que a gente chama de uma comparação psicológica. Eu vou tentar, consiste no emprego de uma palavra com sentido que não lhe é comum. Então, vai ser como? Eu vou tentar fazer uma comparação psicológica. O que seria isso? Eu vou, por exemplo, eu digo para vocês que você é o sol da minha vida. O sol, ele vai ser o quê? Ele vai estar relacionado ao quê? A luz. Então, você é a luz, né, que ilumina a minha vida. Então, essa é a metáfora. E eu não utilizo aqueles elementos comparativos. Então, nós temos aqui, você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Você é sim e nunca meu não. Então, você percebe que tem uma semelhança entre a palavra que ele usou e aquilo que ele acha que a pessoa é. Então, você é luz, então quer dizer que é uma pessoa iluminada, que traz coisas boas para a sua vida. Você é sim, algo positivo, e nunca o meu não, que seria algo negativo, ok? Aí nós temos o segundo tipo de metáfora, aqui, o segundo exemplo. Rapaz, é difícil demais gostar dessas mulher bandida. Quanto mais nós corre atrás, mais ela pisa. A minha terminou comigo por mensagem. Me largar desse jeito foi muita sacanagem. Então, no caso ali, mulher bandida. Esse bandida tá no sentido mesmo que a gente conhece de bandido? Então, ele utilizou uma metáfora para dizer que essa mulher é uma mulher que preza a liberdade, que ela não se apega a ninguém, que ela engana as pessoas. Então, é nesse sentido que ele quis utilizar ali da mulher bandida, que é aquela que busca liberdade, que não se prende a ninguém, que cada dia ela está num lugar diferente, com uma pessoa diferente, ok? Próximo exemplo, metonímia. A metonímia é uma substituição lógica de uma palavra por outra semelhante, mas com relação de proximidade entre os sentidos dos termos. Então, vai ser uma substituição, só que tem que ter semelhança entre os termos que você vai utilizar para essa substituição. Por exemplo, eu digo para vocês que eu estou lendo o livro Dom Casmurro. Mas eu não quero citar o nome do livro. Eu vou falar que eu estou lendo Machado de Assis. Então, Machado de Assis, ele tem proximidade com o livro, porque foi ele que escreveu. Então, ali é uma metonímia que eu troco a obra pelo autor, ok? Outro tipo de metonímia que nós utilizamos no dia a dia é quando você troca o produto pela marca. Por exemplo, você vai no supermercado e você diz, eu vou comprar Omo. Na verdade, você não vai comprar o Omo, você vai comprar o sabão em pó. Mas ali você utiliza uma metonímia. A mesma coisa, por exemplo, comprar Bombril, seria a palha de aço, outra metonímia, ok? Então, nós temos aqui, um exemplo de música do Kleber e Cauã. Prazer, eu sou um remédio para você, que tanto pediu a Deus em suas preces. Maria das Dores, sou o seu João Dorflex. Então, você tem a metonímia aí, por quê? Porque o Dorflex, ele é um remédio que muita gente conhece, que é facilmente encontrado nas farmácias, que você utiliza para dor. Então, eles utilizaram a metonímia na música deles. Outro exemplo é a música do Gustavo Lima. Nesse caso aqui, o Gustavo Lima, a produção dele já tinha criado a música. Quando estava pronta, uma empresa de uísque foi até eles para que se eles pudessem colocar a marca deles na música. E foi o que eles fizeram. Então, me vê uma dose para mudar minha vida. Dá melhor que você tem, para ver se com inspiração em Old Par ela vem. Então, ali nós temos o nome da marca do uísque, certo? Então, ali você pode perceber que a metonímia ela até tomou proporções maiores. Por quê?
Porque essa empresa de uísque, ela deu R$ 1 milhão para que conseguisse ajudar a produção do cantor, apresentar, fazer o clipe, fazer shows. Então, você vê que tem uma outra, né, denotação, você tem um outro sentido, ok? Antítese. Antítese é a figura de linguagem que vai fazer o quê? Palavras que se opõem quanto ao sentido. Então, nesse caso aqui, a gente poderia lembrar do quê? Dos antônimos, palavras contrárias. Alto, baixo, quente, frio, ok? Então, vamos lá. Essa música aqui é da cantora Isa, e nós temos vários exemplos de antítese. Já me perdi tentando me encontrar. Já fui embora querendo nem voltar. Penso 2 vezes antes de falar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Então, a antítese aqui a gente encontra onde? Na parte ali que ela falou de se perder, se encontrar. Ideias contrárias. Foi embora, voltou. Ideias contrárias. Ficou quieta, vai falar. Ideias contrárias. Paradoxo. Paradoxo, ele pode parecer muito com a antítese. Por quê? Você também vai ter ali, elementos que se fundem e ao mesmo tempo se excluem, apresentando uma afirmação aparentemente sem lógica. Então, você vai ter essa ideia de termos que são contrários, só que nesse caso aqui, eles vão se juntar de uma maneira que vai parecer uma afirmação sem lógica, ok? Então, temos aqui o exemplo. A música da Cássia Eller. Mudaram as estações, nada mudou. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba. Então, primeiro exemplo ali de paradoxo, mudaram as estações. Se mudaram as estações, as coisas mudaram. Mas logo depois ela diz que nada mudou. Então, ali nós temos o primeiro paradoxo. Segundo paradoxo é quando vai falar ali, que o para sempre sempre acaba. Se é para sempre, ele não deveria acabar. Mas aí ela utiliza o paradoxo para dizer que o para sempre sempre acaba. Próximo exemplo, personificação ou prosopopeia. Você pode utilizar qualquer um dos dois termos. Nesse caso aqui, você vai atribuir sentimentos e ações próprios dos seres humanos a seres inanimados, a coisas. Então, nós temos aqui, Garota, eu vou para a Califórnia viver a vida sobre as ondas. Vou ser artista de cinema, o meu destino é ser e estar. O vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas. O sol abraça o meu corpo, meu coração canta feliz. Então, nessa segunda parte ali da música, a gente tem vários exemplos de personificação ou prosopopeia. O vento beija. Beijar é uma ação humana, certo? Mas nesse caso aqui, você está colocando essa ação humana para algo inanimado, vento. Então, o vento, ele está fazendo uma ação humana. O sol abraça o meu corpo. Abraçar também é uma ação humana. Só que no caso aqui, não é um humano que está fazendo, e sim o sol. A mesma coisa, o coração canta feliz. O coração não canta, são as pessoas que cantam, mas no caso, o autor utilizou essa personificação. Lembrando a vocês que as figuras de linguagem em músicas, elas vão dar mais sintonia, você vai ter, vai ser melhor para ser ouvido. Então, às vezes, você tem que fazer essa troca para que a música, ela também faça com que as pessoas consigam gravá-la mais fácil. Então, próxima figura de linguagem, hipérbole. Hipérbole está relacionada ao exagero como forma de expressão. A hipérbole, acredito que todos nós utilizamos no nosso dia a dia. Por exemplo, sua mãe pede 3 vezes para você arrumar o quarto. Aí, na terceira vez, ela diz que ela já pediu 1 milhão de vezes e você ainda não arrumou.
Isso aí é uma hipérbole, porque ela não pediu 1 milhão de vezes, né? Mas ela usou o exagero. Então, aqui nós temos uma música do Cazuza, que o título da música já é a hipérbole, né? Que é exagerado. Amor da minha vida, daqui até a eternidade. Nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada, te trago 1000 rosas roubadas, para desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Eu nunca mais vou respirar, se você não me notar. Eu posso até morrer de fome, se você não me amar. E por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar. Até nas coisas mais banais, para mim é tudo ou nunca mais. Então você percebe que nessa música é totalmente hipérbole, né? Porque você tem o exagero. Próximo, eufemismo. O eufemismo, ele vai ser utilizado para quê? Você vai utilizar uma palavra no lugar de outra que é considerada desagradável. Então, por exemplo, você tem uma criança que o avô dela morreu. Como é que você vai chegar para a criança e vai falar, ah, seu avô morreu? Aí você tenta usar o eufemismo. Você diz assim, ah, seu avô ele foi jogar xadrez com São Pedro. Aí já, né? Ah, vai demorar muito a partida? Vai demorar muito. Eu posso jogar também só daqui a uns anos. Então, você utiliza o eufemismo para não ser tão direto com uma ideia tão desagradável, uma palavra tão desagradável. Então, nós temos aqui, ó. Quando eu lhe dizia, me apaixono todo dia, é sempre a pessoa errada. Você sorriu e disse, eu gosto de você também, só que você foi embora cedo demais. Então, aqui, nessa música do Legião Urbana, a gente vê que no final nós temos o eufemismo, que em vez de ele usar a palavra morte, ele usou que ela foi cedo, foi embora cedo demais, que vai te dar a ideia de morte. Ironia. Ironia, eu acredito que seja a figura de linguagem que a maioria utiliza, principalmente quando a gente tem que ouvir certas coisas desagradáveis e a gente não quer parecer mal educado, e a gente utiliza a ironia. Então, a ironia ela vai consistir em afirmar o contrário do que se quer dizer. Então, você fala uma coisa, mas o significado é outro. O professor usa bastante a ironia, vai entregar a prova e diz parabéns, aí o aluno fica feliz quando ele olha 2 de nota. Então, ironia. O exemplo aqui, que belíssimas cenas de destruição. Não teremos mais problemas com a superpopulação. Veja que uniforme lindo fizemos para você. Lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer. Então, no caso ali, você tem belíssima destruição, ironia, porque nenhuma destruição é bela. Uniforme ali é no caso do exército. Então, uniforme lindo também nós temos ali uma ironia, né? Porque o exército ele vai te lembrar a guerra e nenhuma guerra é bonita, ok? Próximo, anáfora. Anáfora ela é repetição da mesma palavra ou construção no início de orações. Então, sempre a palavra vai ser repetida ou uma construção no início da oração. Temos aqui, ó. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei. Quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Então, a gente percebe que no início das orações nós temos a palavra quando repetida, ok? Próximo, a literação. Essa figura de linguagem é muito fácil, que vai ser a repetição de consoantes num texto. Então, nós temos aqui. Isso aqui é quase um trava-línguas, né? Minha mina, minha amiga, minha namorada, minha gata, minha sina do meu condomínio, minha musa, minha vida, minha Mona Lisa, minha Vênus, minha deusa, quero seu fascínio. Então, ali, você percebe que tem repetição de consoante, do M, do N, do H. Então, essa figura de linguagem realmente é bem fácil. Já a assonância, ela vai ser o quê? A repetição de vogais. Então, antes nós tínhamos a repetição de consoante, agora de vogais. A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Pois paz em vós, não é paz, é medo. Então, ali a gente percebe que tem a repetição da vogal A, bem forte,
E vocês devem conhecer a música, quando vocês cantam a música, vocês veem que realmente a vogal A, ela aparece bastante. E o pleonasmo? O pleonasmo é aquele que vocês já conhecem e utilizam bastante, o sair para fora, entrar para dentro, subir para cima, descer para baixo. Então, é o uso de expressões redundantes com a finalidade de reforçar uma ideia. Então, você vai usar palavras com o mesmo sentido, com a ideia de reforçar aquele sentido que você quer passar. Então, ó, todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Então, ali você tem um pleonasmo, sorrir, um sorriso, beijar com a boca, né? Então, você vê que ali nós temos o pleonasmo, porque beijar vai ser com a boca, sorrir vai ser um sorriso, ok? E, por último, a onomatopeia, que vai ser o quê? A figura de linguagem que vai procurar uma palavra ou um conjunto de palavras para representar um som. Então, quando você quer representar um som com uma palavra, você vai utilizar a onomatopeia. E aí nós temos aqui esse exemplo da música do Racionais, porque ratatá precisa evitar que um safado faça minha mãe chorar. Minha palavra de honra me protege para viver no país das calças bege. Tic-tac, ainda é 9h40. O relógio da cadeia anda em câmera lenta. Ratatá, mais um metrô vai passar. Com gente de bem, apressada, católica, lendo o jornal, satisfeita, hipócrita. Então, você percebe que ali ele vai utilizar palavras para fazer o som de uma arma, de um relógio ou até mesmo do metrô. Então, essas são as principais figuras de linguagem que eu trouxe para apresentar para vocês. Como eu falei antes, temos mais figuras de linguagem que vocês podem pesquisar e estudar em casa. Mas espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenham entendido e até a próxima.